Glória a Deus. Mas hoje nós vamos falar o quê? Sobre o filho servo. Vocês lembram aquele dia que nós falamos? Sobre Jesus, derramou água sobre a bacia. E o que ele começou a fazer? Lavar os pés dos discípulos. Jesus, ele é o Senhor. Jesus, ele é o filho unigênito. Aliás, naquele momento ele era o filho unigênito. Hoje ele é o filho primogênito, porque nós também somos filhos. Mas naquele momento o único filho era ele, certo? E ele morreu na cruz para que nós pudéssemos também ser filhos do mesmo pai dele. Amém? Então ali, ele sendo o filho de Deus, herdeiro de todas as coisas, ele derramou a água ali e falou: põe os pés que eu vou lavar os seus pés. Serviu os seus irmãos. Então Jesus nos mostrou o exemplo de ser um filho servo. Amém? E hoje nós vamos desenvolver um pouco esse assunto aqui. Lá em Mateus capítulo 20, de 26 a 28, ele fala assim, ó: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Lembrei agora, eu vou falar para vocês, né? Vocês já foram em festa que tem garçom? Sabe qual que é o segredo numa festa que tem garçom? Faz amizade com o garçom logo no começo. Entendeu? É assim, né? A Janeide não deixa eu falar o negócio aqui que eu ia falar, né? Mas eu ia falar para vocês assim, que vocês lembram que eu trabalhei num banco uma vez? Esses bancos tinham umas festas de fim de ano, entendeu? Né? É muito legal, aquelas comemoração de empresa, né? E tinha uma época que eu era gerente lá em Senador Canedo. E aí teve a comemoração do banco, né? Que nós chegamos naquela festa lá, né? Muito boa, muito grande, muita gente, né? O banco é muito grande, né? E aí chega um garçom lá que era um cliente que eu tinha lá em Senador Canedo, né? Ô, seu Eduardo, é o senhor que tá aqui? Eu falei: sou eu mesmo, rapaz, é bom demais. Na hora eu nem lembrei bem quem que era, né? Mas, não, peraí, pode deixar que, rapaz, toda hora ele ia lá, pegava os trem e trazia na minha mesa, né? Entendeu? Era o gerente dele, né? Eu falei: ó, esse camarada é um cliente bom, né? Mas ele tinha prazer em servir, né? Tinha prazer em servir. E o garçom, o que o garçom faz? Serve. Jesus, o que Jesus fez? Serviu. O que eu estou fazendo aqui agora? Estou sendo um garçom para você, certo? Passei a semana inteira ali meditando na palavra, orando em línguas, entendeu? Espírito Santo, o que o senhor quer que fala, entendeu? E aí eu recebo, né? E trago para servir você, certo? Como um garçom, né? Eu não estou falando isso aqui para me honrar, nada disso. Estou dizendo assim, que o que Jesus nos ensinou foi que cada um de nós precisa servir os irmãos. Eu sirvo com a palavra, certo? Você pode servir de outra forma. Pode servir às vezes com um abraço, né? Pode servir com uma palavra, pode servir de várias maneiras. Amém? Então vamos aqui, né? Quando você entende a sua posição de filho, certo? Você sai da condição de servo. Amém? Mas quando esse entendimento de filho fica mais enraizado em você, há uma nova evolução, agora para um filho servo. Sabe, você não precisa vender o seu serviço a Deus como uma moeda de troca para Ele te amar, certo? Deus não vai te amar mais porque você faz alguma coisa para receber o amor dele, certo? Ele já te ama incondicionalmente. Amém? Ele já te ama. Quando você entende essa posição de filho, então olha só, eu estou chegando nesse ponto aqui que a gente entende que nós somos filhos, certo?
Mas primeiro, muita gente tenta alcançar o favor de Deus. Às vezes até algumas religiões, às vezes tem até algumas igrejas que ensinam mais ou menos nesse sentido, né? E assim, que nós precisamos fazer alguma coisa para atrair o amor de Deus, para receber o favor dele, para ser aceito por ele, certo? Mas o relacionamento com Deus não é baseado no serviço, é baseado na identidade. Amém? Então, quando você entende a sua posição de filho, você sai da condição de servo, certo? Porque o servo é como aquele filho, tinha aquele pai com 2 filhos, né? Um pediu tudo e se tornou o filho pródigo. Pegou a sua parte da herança e foi para lá, gastou com prostitutas, gastou, entendeu? Acabou com tudo. E o outro ficou em casa. Só que aquele outro, ele tinha um coração de servo. Ele não entendeu que ele era filho, certo? Então, olha só, ele era um servo. Depois, o pai falou para ele o seguinte: ó, tudo que eu tenho é teu. O senhor nunca me deu aqui um novilho para mim festejar com os meus amigos. Tudo que eu tenho é teu. O que o pai fez? Entenda que você é filho. Mas eu estou te servindo aqui a vida inteira. Muito bem, você está servindo, coisa boa, né? Mas você é filho. Amém? Então, há uma evolução, não é? Nós, primeiro, muitas vezes tentamos ser servos para conquistar o coração de Deus, conquistar o amor dele, para ser aceito por ele, queremos merecer para receber alguma coisa dele. Depois nós entendemos que somos filhos, certo? Totalmente amados por ele, sabe assim, eu fui muito amado, eu fui muito perdoado. Não foi baseado no que eu fiz, foi baseado no que Jesus fez. E aí, quando nós entramos nesse posicionamento, nesse entendimento, nós avançamos um pouco mais e nos tornamos filhos que são servos, filhos que servem. Não serve para ganhar alguma coisa dele, serve porque recebeu tudo dele. Amém? Então, assim, a intenção do coração é que muda completamente a situação. Que tem aqui para exemplificar bem, né? A trajetória na nova vida, certo? Então, a trajetória na nova vida, a gente viu aqui, ó, servo, certo? Depois eu me torno filho. Depois que eu me tornei filho, eu me torno um filho servo, certo? Daqui a pouco nós vamos desenvolver um pouco mais isso aqui, para a gente entender melhor, né? Eu acredito que nós aqui hoje estamos na condição de filho, e alguns já estão na condição de filho servo, e outros estão caminhando para essa condição de filho servo, certo? Mas essa condição aqui de filho, ela é fundamental. A condição de servo, simplesmente, nós temos que sair dela, certo? Né? Mas há essa evolução, né? Então, qual é o nosso trabalho quando nós nascemos de novo? Nós falamos de servo, filho, né? Então, olha só, eu sou um filho, nasci de novo, fui salvo, certo, Berg? Qual que é o seu trabalho? Qual que é o meu trabalho? Certo? Vou deixar essa pergunta aí. E vou fazer agora uma outra pergunta. Qual é a obra de um filho servo? Eu dou um tempinho assim de propósito, né? É pra você ficar pensando aí, entendeu? Qual é a obra de um filho servo? Daqui a pouco nós vamos chegar na resposta, né? Certo? Mas antes nós vamos lá para Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quem aqui foi ressuscitado com Cristo? Nós nascemos de novo, nós nascemos no Espírito, certo? O nosso Espírito estava morto e ele recebeu a vida, estava inerte e ficou ativo, certo? Então, o que Paulo está falando aqui é o seguinte: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus.
pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Olha só, eu acredito que servir as pessoas, servir na igreja é saudável, é bom, né? Eu acredito sinceramente que todo cristão tem que procurar alguma coisa para servir. Olha só que a intenção do coração é o que eu falei no começo, não é servir para alcançar algo de Deus, é servir porque já recebeu tudo dele, é servir porque foi amado. Aquela mulher que despejou o vaso ali de perfume, certo? Aos pés de Jesus, quebrou o vaso, caríssimo, né? Ela foi muito amada, por isso ela muito amou. Então ela serviu ali a Jesus, mas a intenção do coração dela não é receber, que ela já tinha recebido tudo. Amém? Então todos nós precisamos estar envolvidos servindo ao Pai, certo? Sempre com o entendimento que o serviço, ele é um fruto do seu amor a Deus, e nunca o seu serviço é para obter o amor de Deus. Amém? Mas nesse texto aqui que nós vimos, ele fala basicamente aqui de duas coisas, certo? Você lembra a pergunta que nós fizemos? Qual é a obra do filho servo? E a outra pergunta foi: qual é o nosso trabalho quando nascemos de novo? Certo? Então, olha só, aqui nos diz que nos fala de duas obras, né? Na realidade são três obras, daqui a pouco eu vou entrar na terceira, mas fala sobre buscar as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, certo? Buscar as coisas do alto. O que é isso, né? Antes de me converter, de nascer de novo, eu buscava as coisas do mundo, certo? Buscava as coisas da terra. Quando eu nasci de novo, eu preciso começar esse novo processo de buscar as coisas do alto, buscar em Deus, certo? Eu tenho um problema no trabalho, eu não vou buscar simplesmente soluções na terra, eu vou buscar soluções em Deus, na oração, na meditação na palavra, certo? Segunda coisa que Paulo falou aqui: pensai nas coisas do alto. Ou seja, eu vou começar a tentar, vamos usar essa palavra assim, disciplinar o meu pensamento, para que eu pense as coisas do alto. Ou seja, a minha mente, ela começa a pensar as coisas que me levam ao erro, que me levam ao pecado, e aí eu falo: mente, volta aqui. Quando você nasceu de novo, o seu espírito está vivo, e o seu espírito é que vai guiar você, ele fala dentro de você. Muitas vezes a gente confunde não, a gente fala que é a voz da nossa consciência, né? Muitas vezes essa voz da consciência é o seu espírito falando com você, porque o seu espírito, dentro do seu espírito habita o Espírito Santo de Deus, obviamente para quem nasceu de novo. Amém? Amém? Então, se o Espírito Santo habita dentro de você, ele fala dentro do seu espírito, porque a Bíblia diz que Deus é espírito. Então Deus não fala com a sua carne, Deus fala com o seu espírito. Mas você ouve essa voz como uma voz da sua consciência, como uma voz interior, certo? E aí você começa a pensar nas coisas do alto, porque essa voz interior, né, ela não vai trazer para você coisas do pecado que te traz, que te leva ao erro. Vai trazer coisas que vêm de Deus, que vêm do alto. E aí nós pensamos nas coisas do alto. Então nós buscamos as coisas do alto e nós pensamos nas coisas do alto. Amém? Nasceu de novo, o nosso primeiro trabalho é esse: buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, certo? Quando nós nascemos de novo, fazemos. Por que a gente faz isso, né? Porque daqui a pouco nós vamos ver um outro versículo aqui, mas assim, o nosso trabalho principal, nossa obra é crer em Jesus. E a única forma de você crer é quando você ouve. Não é assim, Gutierrez? Você não pode crer em algo que você nunca ouviu.
Romanos capítulo 10 fala isso claramente, né? Como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não tem quem pregue? Certo? Por isso que eu estou aqui pregando, né? Porque lá em Romanos está dizendo, para que você creia, eu tenho que pregar. Amém? Porque como crerão se ninguém prega? E como crerão se não ouvirem, né? Então, quando você busca as coisas do alto, quando você pensa nas coisas do alto, você está ouvindo a voz de Deus. Praticamente, na prática, né? Quando você pega a sua Bíblia, abre e lê, quando você senta aqui e começa a ouvir uma palavra, uma pregação, quando você está aí em casa ouvindo, certo? Essa pregação, você está ouvindo a palavra, buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto, e a fé vem. Amém? Vamos falar em fé, né? No mês que vem estamos planejando aqui fazer uma série bem intensa assim, sobre a armadura de Deus, certo? Quem aqui fez aquele seminário com Alan Taylor aqui na igreja, né? Quem recebeu os livros lá em sua casa? Um livro do Alan Taylor e um livro do Gary Carpenter. Recebeu não? Né? Vai receber, com certeza, né? Olha, quem deu o endereço certo, né? Amém? Então qual é o nosso trabalho quando nascemos de novo? Buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. E a terceira coisa, vamos falar mais daqui a pouco, é mortificar os feitos do corpo. Amém? Mas vamos avançar aqui mais uma tela, né? Como é que Jesus explicou a obra de Deus? Nós nascemos de novo, nós temos uma obra a realizar, certo? Lá em João 6, 28 e 29, fala assim, ó: dirigiram-se, pois, a ele perguntando. Quem dirigiu-se a ele? Os judeus, certo? Tinha mestre da lei, tinha fariseus, tinha pessoas que criam nele, né? Que estavam seguindo. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, atravessou o mar ali, entendeu? E do outro lado, chegou do outro lado, eles estavam tudo lá, né? O que faremos para realizar as obras de Deus? Certo? Preste atenção nessa pergunta. O que faremos para realizar as obras de Deus? Essa foi a pergunta deles. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, os judeus estavam querendo fazer obras. Fala assim, obras. E Jesus falou o seguinte: você não tem que fazer obras, tem que fazer obra. É uma obra. E qual é a obra que Jesus falou que é? Isso aqui, resumindo, é assim, ó: creia em Jesus. A sua obra é crer em Jesus. Quando você nasceu de novo, o seu trabalho principal é desenvolver a sua fé, edificar a sua fé, crescer na fé em Jesus, certo? Eu sei que às vezes a gente fala isso, as pessoas perguntam: ah, pastor, mas e aí, como é que eu vou? O Jedinho, por exemplo, está sentado ali perguntando, né? Mas pastor, você está falando que minha obra é crer, mas eu entendi de Deus que eu tenho que ser missionário lá no Pará, né? Macapá, né? Como é que chama a comida lá mesmo? Cutupi, né? Tucupi, né? Falou uma comida lá que eu não sei falar o nome direito, né? Aí você não parar também, né? Não? Maniçoba, como é que é o nome da comida lá, Gibeon? Tem também, né? Mas assim, a obra de Deus é essa: crer no Filho. Ah, mas eu tenho um chamado para ser missionário, eu tenho um chamado para ser pastor, eu tenho um chamado para ser um profeta, né? Como? Né? Ou seja, quando você desenvolve, edifica a sua fé, cada vez mais você vai ouvir a voz do Espírito e ele vai trazer convicção ao seu coração. Amém? Então, quando você trabalha, quando você edifica a sua fé, o seu chamado, a sua obra fica mais nítida e mais clara. Então, você está trabalhando a sua fé quando você é um missionário. Você está trabalhando a sua fé quando você é um pastor. Porque a fé vem pelo ouvir. Então, você ouve a voz, certo? Lembra que eu falei? A voz no seu interior. E aí você segue a voz. Então, a obra de Deus é essa: creia no Filho. Nós cremos no Filho hoje por meio do Espírito Santo que toca em nosso coração. Amém? Então, qual que é? Vocês perceberam aqui que tem duas coisas: tem obras e tem
obra. O negócio que está na frente do meu, deixa eu correr aqui, estou atrasado então. Obras para Deus versus obra de Deus. Obras é quando estou fazendo coisas tentando ganhar algo de Deus que já me foi dado pelo sangue de Jesus, certo? Por exemplo, você quer fazer alguma coisa para ser justo. Senhor, o Senhor me aceita porque eu sou um pecador e eu preciso ser justo. Então eu vou fazer aqui, eu vou comprar 10 cestas básicas que o Senhor vai me fazer justo. Isso é obra ou é obras? É algo que você está fazendo. Você está pegando o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, colocando de lado e falando assim, ó, não, isso aqui não é suficiente, né? Eu preciso fazer alguma coisa, certo? Então tudo que você pega o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, e coloca de lado, e você quer fazer alguma coisa para merecer, isso é obras. Amém? E o que é obra? Obra é trabalhar o meu crescimento na fé, em santidade e amor, e o esforço que eu coloco para superar a minha carne. Amém? Então olha só, é um trabalho que eu tenho para que eu cresça na fé, para que eu cresça em santidade, para que eu cresça em amor, e é um esforço, sabe? Isso aqui eu vou falar para você, é o maior trabalho que você vai ter, assim, quando você leva a sério a vida cristã, né? É o maior trabalho que você vai ter na vida. Sabe qual é? Superar a sua carne. Isso aqui é tenso, né? Mas olha só, então nós vamos voltar um pouquinho aqui para a graça. Nós estamos falando aqui de obras e obra. Nós estamos falando de um servo que se torna um filho e que depois se torna um filho servo, certo? Mas para isso tudo a gente precisa voltar lá e entender um pouco mais sobre a graça. Então vamos explicar um pouco mais a graça de Deus, né? Então, primeira coisa, vou falar rapidamente. A graça é a porta que foi aberta por Jesus com a chave da fé para entrarmos na família de Deus, certo? Eu já expliquei algumas vezes aqui e vou explicar de uma forma que é bem simples, né? Aqui tem uma porta, ali tem a família de Deus, certo? Eu estou fora da família, eu não faço parte da família. E a graça é a porta, e aí a fé é a chave. Então eu creio em Jesus, eu ponho a chave e a chave abre. Creio em Jesus é o segredo da chave. Quando eu abro a chave, eu abro a porta. Aí a graça, que é o favor imerecido, aí eu passo pela porta e eu entro. Quando eu entro, eu me torno filho de Deus. E por me tornar filho de Deus, eu entro na família de Deus. Amém? Explicando a graça, que eu já fiquei 1 ano aqui na igreja pregando isso, né? Explicando um pouco mais da graça. A sua salvação é exclusivamente por causa da sua mudança de filiação. Saiu da filiação de Adão e foi transportado para a filiação de Cristo. Sabe, esse entendimento, essa frasezinha que eu coloquei aqui, né? Milhões de pessoas aí, milhares de pessoas que estão até nas igrejas nunca entenderam isso aqui. Sabe, quando você entende isso aqui, muda completamente a sua visão, sua forma de pensar. Porque você é salvo, não é pelo que você faz. O que quer dizer ser salvo? Simplesmente o seguinte, ó, você agora entrou na família de Deus. Agora você tem a natureza dele. Agora você tem um espírito que ele pode falar com você, porque ele é espírito e você nasceu no espírito. Não tem nada a ver com o espiritismo, né? Certo? Você se comunica com Deus no seu espírito. Então, olha só, é uma questão, salvação é uma questão de família, certo? É uma questão de família. Sabe, quando você entender isso aqui, quando você processar um pouco mais isso aqui ao longo do tempo, né? Assim, vai descortinando para você assim, uma realidade completamente diferente, né? Uma realidade assim que você fala assim, ó, agora que eu estou entendendo, né? Como que é as coisas. Então, alguns medos que a gente tem, eles vão embora. Por quê? Porque eu simplesmente entendi que eu sou da família. O meu pai, ele é o meu pai, ele não vai me abandonar, ele não vai me deixar, porque ele é o meu pai.
Amém? Então a sua salvação é exclusivamente por causa da sua mudança de filiação. Ou seja, você era filho de Adão, filho do pecado, filho da carne, mas você saiu da filiação de Adão. É o que Paulo falou naquele versículo que nós lemos, você lembra? Morrestes, né? Ele falou, pensa nas coisas como é que ele falou? Pensa nas coisas do alto, busca as coisas do alto, pois morrestes para esse mundo, né? Então assim, você saiu da filiação de Adão e você foi transportado para a filiação de Cristo. Amém? Nós somos agora uma nova espécie, certo? Não vou entrar muito em detalhe, né? Mas você lembra da árvore, né? Quando você tem uma árvore que produz manga, ela é de uma espécie de manga. Quando você tem uma árvore que produz laranja, ela é uma espécie diferente da manga. Então antes você era uma espécie de carne, uma espécie de pecado, mas você saiu dessa espécie, entendeu? Vamos dizer assim, dessa raça humana, que a semente foi corrompida, e você entrou numa nova raça, numa nova espécie, a semelhança de Deus, a semelhança de Cristo. Amém? Mais um pouco aqui sobre a graça, né? Não somos salvos pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Somos salvos e justificados pela fé em Jesus e no que Ele fez. Certo? Você é salvo, você nasceu de novo, exclusivamente porque Jesus foi na cruz e pagou todo o preço. Jesus foi na cruz e cumpriu toda a justiça. Por isso que você se tornou justo. Eu já ouvi pessoas falando assim, ó, ah, pastor, mas isso aí é injusto. Como que uma pessoa que fez isso, fez aquilo outro, é considerada justo? Eu digo para você assim, ó, ninguém é justo. Tinha uma música antiga que falava assim, que Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum justo sequer. Não viu nenhum justo sequer. Tem um versículo também na Bíblia que fala isso, né? Que não tem nenhum justo. Nenhum justo. Então todos nós precisamos do favor de Deus. O que Jesus fez foi isso. Quando nós cremos que Jesus cumpriu toda a justiça, nós, por crer, nós nos colocamos na posição dele, de justo. Ele chegou diante do Pai, certo? Falou assim, pronto, eu fiz todo o trabalho. Eu entrei dentro da raça humana, nasci da mulher, dentro da raça humana, e como homem eu cumpri toda a justiça. Então agora, todos os homens que creem em mim podem se tornarem justos. Amém? Por isso eu e você que nascemos de novo, nós somos justos diante de Deus. Nós somos a justiça de Deus em Cristo, não por causa dos nossos méritos, mas por causa do mérito de Jesus. Amém? Eu sei que alguns pensam assim, ah, pastor, mas você fala isso aí as pessoas vão pecar à vontade. Não, por isso que eu estou falando aqui da nossa evolução, do nosso trabalho quando nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo, nós tínhamos pecado, nós somos perdoados. Então nós estamos assim, como a gente ensina para as crianças, né? Lavadinho, limpinho, com sabão. Você lembra da musiquinha? Lava o meu rostinho, né? Assim. Lava a minha mão. Esqueci a música, como é que é a música lá? O Jardim sabe, né? Mas Jesus, para me deixar limpinho. A Jo sabe quanto é música, ela sabe. Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Então o que a graça fez? Lavou seu coração, entendeu? Você está limpinho, né? Amém? Mas para você precisa permanecer limpinho. Por isso que tem que continuar crendo, avançar no crer e mortificar a carne, certo? Vamos mais para frente aqui na graça ainda, né? Somos salvos porque nos tornamos filhos. A obra de Cristo foi e é suficiente para nos colocar dentro da família. A graça é o favor imerecido que nos arrancou da perdição e condenação e nos transportou para dentro da família de Deus. Amém? Às vezes fica repetitivo, mas a gente tem que entender isso muito claramente, sabe? E o que a graça faz depois que eu entrei na família?
certo? Eu sei que muita gente entende a graça até esse ponto, né? Até esse ponto. E aí? Depois que eu entrei na família de Deus, eu abri a porta pela fé e entrei, né? O que a graça faz comigo agora? A graça agora é a força suficiente que temos para vencer a carne e o pecado. É o poder que recebemos para mortificar os feitos do corpo. Eu sei que ninguém gosta muito de ouvir isso, né? O pastor está falando que eu tenho que matar. Sabe, matar os feitos do corpo, né? Matar a carne, certo? Olha só, vou falar um negócio que eu já falei, né? Não sei se vai gostar de ouvir, né? Mas esse seu corpo aí, né? Ele não vai para o céu. Esse seu corpo não vai ser salvo. Esse corpo vai cair de você. 2 Coríntios 4 diz que esse corpo está se desgastando, né? E está se desgastando mesmo, né? Certo? Mas a Bíblia também diz em 1 Coríntios 15 que nós receberemos um novo corpo exterior. Porque hoje é o seguinte, ó. Vai entrar nossa polêmica aqui, viu, Gibeon, né? Gibeon, né? Cadê Gibeon? Vem cá, Gibeon. Vou fazer você de cobaia, vem, fica aqui para você aparecer no retrato ali, né? Retrato não, no filme, né? Vocês estão vendo aqui o Gibeon? Bonitinho, né? Magrinho, né? Entendeu? O que você está vendo é o que? Você está vendo o homem interior ou você está vendo o homem exterior? Você está vendo o espírito ou está vendo a carne? Certo? Está vendo o corpo exterior do Gibeon, né? Levanta a mão assim, Gibeon, né? Quando o Gibeon levantou a mão, vou baixar. Quando ele levantou a mão, não é? Ele levantou a mão do homem exterior, certo? Mas junto com a mão do homem exterior, a mão do homem interior, do espírito dele, certo? Levantou também. Que é igual ao Gibeon, né? Não vou entrar em muito detalhe, só vou lançar assim para você ficar assim meio, né? Depois que você vai lá em Mateus, quando fala daquele texto lá do Lázaro, né? Acho que é Lucas, né? Do rico e Lázaro, né? Que fala que o rico estava lá no inferno, né? E o Lázaro estava lá no seio de Abraão. Ele diz que, você viu que fala no texto lá? Molha a ponta do dedo dele e coloca na minha língua. Ou seja, os dois tinham morrido e um tinha ido para baixo, outro para cima, não é assim? Mas tinha dedo, tinha língua. Não tinha isso, né? Então, assim, espiritualmente, cada um deles não tinha mais esse corpo. Os corpos já tinham sido enterrados, né? Mas tinha língua, tinha dedo, certo? Então, assim, da mesma forma que o Gibeon tem um corpo exterior, ele tem um corpo interior. Amém? Obrigado, Gibeon. Pode sentar ali, né? Tem uma pessoa, eu vou falar uma pessoa que eu conheço, né? Minha tia, ela morreu já, era tia irmã da minha avó, né? Mas ela, desde criança, ela foi completamente cega há muitos anos. Um olho dela era de vidro e o outro não via praticamente nada, certo? E por muito tempo ela foi cega total, né? Mas você chegava perto dela, ela estava andando na rua e ela ela falava em língua toda hora. Um negócio interessante, quando nós mudamos para Anápolis há 8, 9 anos atrás, né? Ela fez questão de ir lá em casa, bem velhinha, né? Falou, não, eu quero ir lá. Foi lá e nos trouxe uma palavra assim tão poderosa, né? Que só Deus mesmo para cumprir, certo? Porque você olha para nós e fala assim, meu Deus, quem sou eu, né? Mas ela trouxe uma palavra assim, sabe? Mas eu estou contando a história dela por causa do seguinte, falando isso aí, né? O corpo interior, corpo exterior, certo? Ela era cega, certo? Foi lá no médico para fazer a avaliação, uma junta médica do
pasgo, na época, uma aposentadoria que ela ia receber, né? E a junta médica analisou, fez ali todos os exames e atestaram, ela é completamente cega. É cega, não tem possibilidade de ver. Um olho é de vidro e o outro olho não funciona, certo? Mas ela chegava lá para fazer avaliação, né? Olhava lá, oh, que quadro lindo! Oh, que detalhes do quadro! Ela via os detalhes no quadro e ela pegava a Bíblia e ela lia a Bíblia todinha. Mas o médico olhava lá e falava assim: é impossível ela ler, é impossível ela enxergar. Tinha um outro, um testemunho que o pastor David Robson acompanhou ele muito, né? A pessoa, ele tinha um olho aqui, um olho era de plástico, certo? E aí eles faziam o seguinte: tampava o outro olho, pegava esse olho de plástico, arrancava o plástico, só o buraco, certo? E ele falava assim: ó, cadê? Arruma aí alguma coisa para me ler, né? Sem o olho aqui, ó, fechado, né? Aí o povo vinha, examinava de todo jeito, né? Lá nos Estados Unidos, sabe? Lá nos Estados Unidos tem um monte de gente assim, sabe? Aqueles caçadores assim de enigmas, né? De segredo. Não, vou lá para desvendar esse negócio, vou lá para desmascarar esse cara, né? Foi todo mundo lá atrás dele, né? E ficar sem resposta, né? O cara não tinha um olho, Max. Não tinha. Aí o Max chegava lá, nunca viu ele na vida. Você pegava sua identidade, né? Ele com o olho, esse aqui tampado e só com o outro aqui, né? Com um buraco no olho. Entregava a identidade assim, mostrava para ele, ele falava: não, essa identidade está escrito assim, 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 assim. Ele lia, sem o olho. Explica para mim, Gibeon. Explica para mim, Berg. Você lembra que eu mostrei o Gibeon aqui, que tem um corpo exterior? Quando ele levanta a mão, o homem interior e o homem exterior levanta a mão. Deus abriu os olhos do espírito daquele homem, entendeu? Ele começou a ver igual a minha tia, chamava a tia Bem. A tia Bem enxergava com os olhos do espírito. Deus ativou. Você lembra quando Jesus curou uma pessoa e falou assim: tá vendo a pessoa? Tô vendo as pessoas como árvore, né? Eu acho que Jesus avançou muito, certo? E curou a pessoa tanto, né, que ele começou a ver espiritualmente assim, né? Aí Jesus: não, peraí, velho, vamos voltar aqui um pouquinho, né? Trazer o foco, né? Agora estou vendo as pessoas igual pessoas mesmo, né? Amém? Então assim, isso aqui não estava nem no plano aqui, né? Atrasei meu plano, né? Mas vamos avançar para a graça aqui, né? Explicando um pouco mais a graça. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor. Isso aqui está lá em 2 Coríntios 12, 8 a 9. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Ou seja, está falando sobre um espinho na carne, né? Um mensageiro de Satanás. Ele está falando sobre isso aqui, né? Então ele me disse. Quem disse? O Espírito Santo, né? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A graça é suficiente para você. Amém? A graça é suficiente para você. Sabe, não adianta você tentar expulsar a carne. A mortificação da carne é uma obra nossa. A mortificação dos feitos do corpo, certo? Então nós mortificamos a carne quando nós entregamos ao Espírito Santo, nos entregamos ao Espírito Santo em relacionamento. Paulo tinha ali um problema, certo? Era um espinho na carne, alguém que o perseguia ali, entendeu? E ele falou: expulsa aí, Senhor. Ele falou: não tem como expulsar a carne dessa pessoa, né? Mas fica tranquilo, Paulo, porque você tem em você a graça, que é suficiente para você vencer tudo, para você vencer as perseguições, para você vencer as tentações, para você vencer o pecado. Amém? A graça é suficiente para você. Amém? Não adianta você chegar aqui e falar: pastor, ora comigo aqui para que esse desejo suma de mim. Fala: não, esse é um trabalho seu, buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto, certo? Edificando a sua fé e mortificando a sua carne. Amém? Vamos avançar aqui um pouquinho rapidão, né?
naquele mesmo texto nós lemos Colossenses 3, os versículos seguintes falam assim, ó: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Quando ele fala mortificar, ele está falando sobre o seguinte, ó: mortificar o quê? A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, Por que vocês estão rindo, será? Eu lembrei de nós hoje ali, né? A vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, certo? Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Ou seja, Paulo está falando o seguinte, ó: você precisa mortificar essas coisas em você, porque no outro tempo, quando você não tinha nascido de novo, quando você só era carne, você só era uma pessoa normal, entendeu? Da raça humana, agora você é da raça dos filhos de Deus, né? Você fazia tudo isso, mas agora que você entrou na família, você tem uma nova identidade, você tem uma nova natureza, o seu pai agora é outro, certo? Então agora você tem que andar de acordo com a sua nova identidade. Você era pé de manga, produzia manga, agora você não é pé de manga mais, agora você é um pé de abacaxi. Abacaxi não, uma outra. Você é o pé de quê? De laranja, né? Laranjona grande assim, né? Você é laranja, entendeu? Então você tem que produzir laranja. Não dá mais para você ficar produzindo abacaxi, né? Amém? Continuando. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros. Quando eu falar da armadura de Deus, vamos falar muito sobre esse negócio do mintais aqui, né? Pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Então quando ele fala assim, ó, vos despistes, certo? Quando fala assim, despir, quer dizer o seguinte, que você arranca, né? Por exemplo, vou me despir dessa camisa, eu arranco a camisa. Jesus, ele se despiu da túnica, certo? E se enrolou numa toalha quando ele foi lavar os pés dos discípulos. Ou seja, ele tirou a túnica, né? Então nós nos despimos do velho homem. Amém? Com os seus feitos, e nos vestimos do novo. Amém? Segundo a imagem daquele que o criou. Aqui vai ficando mais claro, né? Em 2 Coríntios 4, 7 fala assim, ó: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, né? Gostou desse vasinho que eu arrumei aí? Né? Mas o tesouro é que vale mais, né? O vaso é de barro, certo? Nós recebemos uma natureza de amor, de fé e santidade. Só que essa natureza, a nova natureza, o seu espírito que nasceu de novo, ele foi depositado. E o seu espírito que nasceu de novo é um tesouro. É o tesouro. Amém? A natureza de Deus, você tem relacionamento com Deus, você, entendeu? Essa natureza sua interior, ela não fica doente, entendeu? Porém, ela foi depositada dentro de um vaso de barro, que é o seu corpo, a sua carne, certo? E esse corpo, barro. Fala uma coisa aí que você comeu hoje. Hã? Carne de que bicho? Vaca, boi, né? O que o boi come? O capim vem de onde? Da terra. Então, o boi come capim que vem da terra, certo? Minerais, vegetais, carne, coisa de origem animal, tudo vem da terra, né? Então, esse corpo nosso, que é esse vaso de barro, né? O barro vem de onde? Então, tudo vem da terra. Então, da terra ele voltará. Por isso que a Bíblia diz: vieste do pó e ao pó voltará. Esse corpo vai voltar para o pó, certo? Mas você não é mais esse corpo quando você nasceu de novo, certo? Você tem uma nova natureza em Deus. E não é só uma nova natureza, uma fumacinha assim, né?
O seu espírito está vivo. Amém? Eu sei que eu estou falando isso aqui há muito tempo, né? E muitas vezes a gente fica só assim: ah, pastor, eu acho que eu estou entendendo, assim, né? Mas quando você entende isso aqui mesmo para valer, do jeito que eu estou falando, né? Quando você entender isso aqui, vai, sabe, dar um clique assim em você e muda tudo na sua vida, tá? Muda completamente suas referências, muda tudo. Estou ouvindo o pastor Alan Taylor falando, né? Diz ele que estava ouvindo lá há muitos anos o pastor Dave Robertson, né? Sempre ensinando para ele. E ele era aí do lado do Dave Robertson. Eu andava para lá e para cá, levava o pastor Dave para lá, acompanhava nas conferências, né? Aí um dia no carro, o pastor Dave falando para ele: eu vou pregar hoje sobre o novo nascimento, né? Eu falei: uai, pastor, mas isso aí parece que é a pregação mais básica que tem, né? Não, mas eu vou... Aí começou a explicar para ele um pouquinho lá sobre o novo nascimento, né? Aí ele parou e entendeu assim: uai, então eu nasci de novo, sabe? Um pastor já com muitos anos, né? Ele recebeu naquela hora, ele entendeu com a mente, mas ele nunca tinha recebido aquele clique assim do Espírito Santo, né? Olha só, quem que eu realmente sou? Quem eu realmente sou? Sabe, no momento que você entender isso aqui, eu não consigo transferir para você. Isso só o Espírito Santo vai transferir. Na hora que ele transferir isso para você, assim, de uma forma, às vezes é meio segundo, né? Muda tudo na sua vida. Eu quero dizer que você é um tesouro, certo? Você está depositado ainda num vaso de barro, mas você precisa cuidar desse tesouro. Amém? Quando a gente fala em mortificar a carne, quer dizer assim, que a carne está se desgastando, esse barro está todo ali, e você não pode deixar que esse barro contamine o tesouro. Por isso que é mortificar a carne. Por isso que você trabalhar o seu crescimento espiritual. Por isso que tem que trabalhar a sua santidade. Por quê? Porque o vaso de barro que está se desgastando, ele não pode contaminar o tesouro que está lá dentro. Amém? A mortificação dos feitos do corpo. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, lembra que eu mostrei para o Gibeon aqui, o homem exterior, se corrompa, certo? Tem outra tradução que fala assim, que está se desgastando. Cadê? Não está aqui, né? Ah, apareceu, né? Está se desgastando, o homem exterior se corrompa. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, fala para o Berg assim, ó, leve e momentânea tribulação. Sabe aquele dia que você teve Covid? Você teve que ficar de quarentena, né? Leve e momentânea tribulação. Sabe aqueles momentos que você tem que batalhar contra a sua carne? Que vem aqueles desejos malignos assim, e você luta contra aquilo, com dificuldade você não quer fazer, entendeu? Mas, sabe, leve e momentânea tribulação, certo? Mas quando você está batalhando aí com essa leve e momentânea tribulação, você está produzindo um eterno peso de glória acima de toda comparação. Amém? É como se você estivesse pulindo ali o tesouro que está dentro do vaso. Pastor, mas como que eu trabalho? Que obra é essa que eu faço, né? Para mortificar a carne, para entrar em amor, crescer em fé. Nós temos algumas ferramentas. Gostou das ferramentas que eu pus aí, Gibeon? Olha lá, uma chavinha de fenda, não, uma caixinha, né? Então eu fico impressionado comigo mesmo, né? Então, as ferramentas para fazer a obra de Deus, vocês sabem quais são? Oração em línguas, meditação na palavra, jejum. Olha só, o jejum, né? Não vou falar muito sobre jejum, mas só dar um toquezinho. Você não faz jejum para... Vou fazer um jejum aqui para tocar o coração de Deus para ele fazer esse milagre. Não, jejum não é para isso. Eu vou fazer um jejum aqui para que eu consiga comprar um carro novo. Também jejum não é para isso. Vou fazer uma campanha de jejum para conseguir uma casa. Eu preciso de uma casa, né? Amém. Você precisa de casa, você precisa de carro, você precisa de muita coisa, né? Mas não é o jejum para isso. Quando perguntaram para Jesus sobre o jejum, ele falou assim, ó, você não põe
vinho novo em vasilha de couro nova. Aliás, em vasilha de couro velha. Você põe o vinho novo na vasilha de couro nova, ou seja, no odre novo. Por quê? Ele está dizendo o seguinte: o vinho é o Espírito Santo, certo? Então você precisa mortificar a sua carne. Se você coloca o Espírito Santo todinho e despeja ele todinho nessa carne, vai arrebentar, não vai suportar. Por isso que eu estava dizendo, você tem que trabalhar com o meio do jejum, entendeu? Muita gente fala pregação sobre o vinho novo e os odres, né? Aí vai para tanto lado, mas a gente não está falando ali sobre jejum, certo? Eu sei que a gente tem revelação para uma coisa e para outra, né? Mas o assunto ali é jejum. Uma calça nova, você põe um remendo de pano velho, certo? Um não suporta o outro. Está falando sobre jejum. Então o jejum é basicamente para você submeter a sua carne à vontade de Deus. Você nega para a sua carne comida, basicamente, né? Mas eu quero comida. Não, você não vai ter comida. Aí ela fica lá, né? Ai, que fome, né? Você nega a comida para ela. Então você está mortificando os desejos do corpo. Amém? Outra ferramenta para fazer a obra de Deus: adoração pessoal. Certo? Adoração pessoal, simplesmente você, onde você estiver, né? Você está lá no carro, às vezes ouvindo ali alguma coisa, ou não ouvindo nada, né? E você: eu te amo, Jesus, eu te adoro. Eu te adoro. Não tem nada a ver com emoção. Amém? Você vai falando: eu te magnifico, Senhor, tu és santo. Eu te adoro, eu te adoro. A confissão da palavra, nós já falamos algumas vezes também, né? O louvor. Amém? Então essas são ferramentas importantíssimas, né? E para a gente terminar, o último, certo? Resumindo, né? A graça é o favor imerecido que recebemos para entrar na família de Deus. Nenhum merecimento ou obras são capazes de nos dar essa nova identidade, mas o sangue de Jesus derramado na cruz, a obra que ele fez, é suficiente para nos colocar dentro da família de Deus. Amém? E uma vez que entramos na família de Deus, começa o processo de crescimento em amor, em santidade, e também a mortificação dos feitos do corpo. O tesouro que foi depositado em vaso de barro, ele não pode ser contaminado pelo vaso que está se desgastando. Amém? Então olha só, o ponto que a gente quer chegar no final, né? Passe tempo edificando o seu espírito. Passe tempo, sabe, pulindo ali o tesouro. Passe tempo cuidando do que é eterno. Olhe para o alto, busque as coisas do alto e mortifica as coisas da terra. Mortifica as coisas, os feitos do corpo. Amém? A sua obra principal. Lembra que eu falei lá que tinha o servo tenta ganhar as coisas de Deus por meio de fazer alguma coisa, né? Você já passou dessa fase. Você entrou na condição de filho. Como filho, você já recebeu todas as coisas. Você é filho, certo? E agora, como filho, você tem que fazer a obra. A obra é edificar, é crescer, é construir a sua fé. Construir a sua fé cada vez mais. E você vai construindo a sua fé por meio daquelas ferramentas que nós falamos: orando, meditando na palavra, confessando a palavra, jejum para mortificar a carne, adoração pessoal, amém? Louvor, né? Então essa é a sua obra principal nesse mundo. Essa é a obra do filho servo. E quando você entra nessa obra de relacionamento com o Espírito Santo, ele vai te dizendo, ele vai te guiando a toda a verdade. Ele vai te mostrando o que você precisa fazer. Ele vai te guiando a andar em amor, certo? Ele vai te guiando, por exemplo, você está ali numa situação, tem uma pessoa perto de você precisando de alguma coisa, o Espírito Santo te mostra ali e vai te falando: ó, por que você não age em amor com ela agora? Amém? Por que você não faz isso? Por que você não supre essa necessidade agora? Você já se tornou um filho servo.
como filho que serve. Ele serve porque ele ama. Serve porque ele recebeu a mesma identidade de amor do pai dele. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos adorar o Senhor.